Fobia alimentar. Por que a fonoaudióloga se preocupa em falar sobre isso? Olá, sou a doutora Andréa Corrêa, fonoaudióloga, responsável pela deglute oral há mais de 30 anos, atuando na fonoaudiologia, principalmente na motricidade oral e disfagia. Hoje eu quero partilhar com você sobre a famosa fobia alimentar. Nós profissionais precisamos ter dois cuidados. Primeiro, descobrir a causa dessa fobia. Lembra que em outros vídeos, se você me acompanhar aí no YouTube, você vai ver que eu falo, por exemplo, em TEA, que um dos sintomas pode ser a fobia alimentar e a seletividade alimentar. Então, se nós descartamos um diagnóstico, se nós já identificamos um diagnóstico, facilita nosso trabalho terapêutico. Por isso eu falo que a primeira coisa é identificar a causa dessa fobia. Da onde que ela vem? Será que tem algum problema genético? Será que tem alguma patologia de base por trás? Eu preciso saber tanto de base neurológica, tá, gente? Quanto de base funcional, fisiológica. Na fisiológica é o que nós vamos nos ater hoje. Se eu não tenho uma criança com outras comorbidades neurológicas, nós temos que, primeiro de tudo, fazer o diagnóstico diferencial dessa criança fisiologicamente, metabolicamente, saber a causa. Por que essa criança tem medo de comer? Até porque comer é um dos maiores prazeres que a gente tem. Quando o bebê nasce, o primeiro contato, o primeiro prazer que ele tem é a amamentação através do leite materno da mãe. Então por que do nada essa criança começa a chorar quando vê comida? Por que essa criança começa a ter medo de comer? Que fobia é medo. Pode ter medo da aranha, pode ter medo do tubarão, pode ter medo do escuro, pode ter medo de ficar sozinho. Se o medo de comer está fazendo com que essa criança, inclusive, tenha acometimentos nutricionais em ganho de peso, de crescimento, nós precisamos saber a causa. O que causou esse medo nessa criança? Se eu não tenho uma base neurológica, então eu vou para fisiológica funcional. O que eu tenho que investigar? Multidisciplinarmente. Na sua inspeção oral, você precisa ver a cor da mucosa, a cor da língua, cor lá dos pilares palatinos, da amígdala, ver se essa criança tem muita recidiva de afecções de IVAs, de infecções de via aérea superior, porque pode ser sinal de refluxo. Eu preciso identificar se essa criança tem uma imunidade baixa e tem indícios de candidíase na boca, estomatite na boca, porque pode estar relacionado com IgG, IgE dessa criança. E aí precisa de uma investigação pediátrica mais aguçada, com exames laboratoriais, inclusive. Eu preciso de um gastropediatra, sim, para fazer uma pH-metria, uma endoscopia, uma avaliação clínica gastroenterológica, para que eu tenha certeza se essa criança tem ou não refluxo gástrico, esofágico, seja ele oculto, fisiológico ou patológico, que é o mais grave. Porque mesmo o oculto, que é aquele que eu não vejo, eu tenho que ver os sintomas que essa criança está tendo, seja de distensão abdominal, dificuldade do sono, de irritabilidade, de querer mamar toda hora, e fazer o descarte e fazer uma prova terapêutica, um acompanhamento, inclusive medicamentoso com o gastropediatra, para que eu realmente possa melhorar a qualidade de vida e a fisiologia dessa criança, tirando inclusive dores para engolir. Mas Andréa, dor para engolir, fobia, o que você está falando? Por que eu tenho que me embasar no diagnóstico diferencial multidisciplinar? Porque uma criança que demora muito tempo para fechar diagnóstico de refluxo e tratar esse refluxo, ele pode, com o passar dos meses, adquirir uma esofagite erosiva, que causa muita dor, ou até mesmo uma gastrite. Imagine você com uma afta na ponta da língua. Agora imagine você com uma afta em toda a sua língua. Imagine você com uma afta em toda a sua garganta e no seu trato esofágico.
a dor que é para engolir. Você também ficaria com medo de comer, porque todas as vezes que você for comer, vai doer, vai arder, vai incomodar, não é mais prazeroso aquilo. E a causa pode ser uma patologia fisiológica por trás. Pode ser uma estenose, pode ser uma atresia de esôfago, uma estenose de piloro. Nós precisamos sim do gastropediatra para que ele possa identificar, fechar topo diagnóstico, tratar e aí em conjunto a fono e a TO trabalhar para a introdução alimentar não ser mais fóbica. Dentro da fobia alimentar ainda, eu quero esboçar mais duas coisas. Mas antes de eu falar dessas duas coisas importantíssimas para você que é fonoaudiólogo e quer identificar melhor as causas da fobia alimentar e está gostando desse conteúdo, compartilhe esse conteúdo, dá um like, se inscreva no canal, que eu vou estar aqui para contribuir o máximo com a nossa experiência clínica para você. Estas duas coisas que eu fiquei de falar, primeiro, nós temos como fono testar a sensibilidade, o nível de sensibilidade que a criança tem nos órgãos fonoarticulatórios. Muitas dessas crianças com fobia alimentar, elas não podem nem ter o toque nessa região da face, do pescoço, dos ombros, que elas já entram em pânico. Algumas, inclusive, com níveis mais profundos da fobia, não podem sentir nem o cheiro. Por quê? Ela tá tão traumatizada com a alimentação, ela tá tão exacerbada nos seus receptores neuronais em relação à alimentação, que só de sentir o cheiro de uma comida salgada, ela já tem até náusea. Eu tenho caso, inclusive, de uma criança que ela tem que sair da casa quando a mãe ou a avó ou a babá tá fazendo a comida da casa. Tem que fechar as portas e deixar a cozinha isolada, porque se ela sente o cheiro, sabe, aquele cheirinho gostoso do alhinho sendo frito, só dela sentir o cheiro no outro cômodo, ela entra em pânico, de tão grave que é a fobia alimentar dessa criança. E muitas vezes ela começa, inclusive, a vomitar, a nausear até chegar ao vômito. Portanto, quando nós temos casos assim, que aí vai de vários níveis, de leve a severo, nós precisamos sim, gente, ter um olhar clínico muito aguçado e descartar patologias que estão, inclusive anatômicas, anatomofisiológicas, que podem estar sim influenciando para essa criança ser tão fóbica com a comida. Esse é o primeiro. E a segunda questão é como você trabalha com uma criança que tem fobia até do toque na região oral. Eu uso muito o ELIB, que é o laser arterial, e também o LED, que é uma luz de dessensibilização dérmica. Ajuda muito porque ela faz uma ativação do colágeno na derme e ela faz com que a criança diminua aquela exacerbação tátil sinestésica do toque, e associado eu vou colocando o vermelho do laser gradativamente, primeiro extraoral para depois intraoral, para que depois eu venha trabalhar ETTG, motricidade oral, eletro, é um passinho, um degrauzinho de cada vez. São dicas de ouro para você conseguir resolver a fobia alimentar. Lembrando que é um trabalho multidisciplinar, principalmente entre o pediatra, o gastropediatra, a terapia ocupacional e a fono. Nesses casos são fundamentais a gente estar alinhado. E, em conjunto, uma psicologia terapêutica comportamental, porque a criança precisa, aos poucos, ir perdendo o medo de se alimentar, porque muitas vezes para de doer, a gastropediatra entra com a medicação, trata a esofagite erosiva daquela criança, ela não vai sentir mais dor, mas ela tem medo que ela não prova
E muitos eles mastiga e cospe toda a comida fora, porque o medo de engolir é tamanho, porque dói na hora de engolir. Então nós precisamos do tratamento também sistêmico, oral, extra-oral, da dessensibilização dos órgãos, para que aos poucos na terapia nós consigamos ir introduzindo alimento, introduzindo durante a fonoterapia, tirando o medo dessa criança, para que aí a gente oriente a mãe a fazer o mesmo processo em casa e aí com certeza ter resultados sensacionais da criança conseguir voltar a se alimentar com alegria, com tranquilidade, sem dor, e a gente conseguir de vez dar uma alta dessa fobia alimentar. E se você gostou desse vídeo e quer saber mais, comenta aqui, compartilhe, tira suas dúvidas, faça pergunta, dá um like, bate o sininho e me acompanha lá no Instagram, que todos os dias eu faço stories do meu dia a dia lá da clínica. E meu feed tem várias postagens falando, inclusive com bastante depoimentos de mães nos meus stories de destaque. Vocês podem me acompanhar também lá no Instagram, Doutora Andréa Corrêa.